Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário com o presbítero Genival. Eu quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem fala aqui é o presbítero Genival da cidade de Praia Grande. E eu quero trazer um devocional para esse dia, para os nossos corações, que tem como título A Obediência Gera Bênção. E nós vamos estar lendo um versículo da palavra de Deus que está escrito no livro de 1 Rei, no capítulo 17, o versículo 3 e 4, que diz assim: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberei do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. A gente já sabemos que é uma palavra que Deus, quando Elias, ele profetizou para Acabe que não choveria naquele tempo determinado por ele, e a partir do momento que ele fala, Deus cuida da vida dele. O que eu quero trazer para a nossa vida nesse dia é que quando uma pessoa, na verdade, ele tem experiência com Deus, ele não tem medo de falar aquilo que Deus manda. E Elias, quando ele falou para Acabe, ele falou dele próprio, ele falou conforme, segundo a sua palavra, não choveria, nem orvalho caía naquele dia. E tem palavras, irmão, que a gente temos que ter cuidado na hora de nós falarmos, porque depois que falamos, às vezes elas nos traz, às vezes, um prejuízo muito grande. Às vezes falamos coisas que não pensamos, ou às vezes agimos até por impulso. Então a palavra tem muito poder, às vezes, na hora de nós falarmos. Mas aqui nós vimos que quem estava falando era um homem de Deus, um homem que, na verdade, era um santo homem de Deus, um homem escolhido para ser um profeta de Deus na face da terra e, além de tudo, um testemunho vivo de Deus na vida dele. É isso que nós devemos ter, esta preocupação. Falamos aquilo que Deus manda e com sabedoria, para que depois Deus venha cuidar daquele que nós falamos e tivemos um ato certo de falar. Então, quando Elias falou para Acabe que não choveria determinado aquele tempo, então, imediatamente, Deus cuidou do profeta. E eu quero trazer aqui uma reflexão para a nossa vida. As coisas, às vezes, não acontecem na nossa vida por falta de nós confiarmos em Deus, colocarmos a nossa confiança em Deus. A maioria das vezes, Deus nos manda a gente falar, às vezes até com o irmão, ou às vezes até repreender ele, e nós às vezes achamos, ou não falamos com ele a verdade. E às vezes nós sofremos, e o nosso irmão também sofre disso. Porque quando nós temos a preocupação de falar a verdade, Deus tem a preocupação de nos guardar também naquele tempo. Então você pode ver que no texto, a continuação do texto, vai nos trazer que quando ele falou essas palavras para Acabe, e Deus já sabia que Acabe, na verdade, ia pegar de frente Elias. Então Deus falou: deixa eu guardar o profeta. Foi quando ele chegou no versículo 2, que ele diz assim: depois veio a ele a palavra do Senhor, vai daqui e vira-te para o oriente e te esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão.
Deus não podia mandar Elias para o Jordão? Deus não podia ter mandado Elias para o Jordão? Não, mas Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite. Por que Deus mandou Elias para o ribeiro de Querite? Nós vamos ver que a sequência da palavra, Elias não duvidou, foi para o ribeiro do Querite. Ele obedeceu. É por isso que eu quero trazer nestes dias: a obediência gera as bênçãos. Quando você é obediente a Deus, as bênçãos do Senhor te alcançam a qualquer momento. Sabe por quê? Deus tinha mandado ele, porque além de ser um lugar que Deus poderia esconder ele, e ninguém nunca ia saber que ele estava ali, ali tinha um manancial de água que corria, água pura, cristalina, aonde ele podia beber daquela água até o dia que aquele rio, aquele ribeirinho continua correndo. E dali Deus, onde ele estava, Deus já tinha ordenado aos corvos para que pudesse alimentar ele ali. Então a ordem de Deus era para ele ir para o Querite, não era para ir para outro lugar. Então eu quero trazer neste dia: se Deus te mandou tu ficar num lugar, então fica, porque a obediência vai te gerar bênção. Se Deus te mandou você ficar num lugar, fica. Se Deus mandou você fazer alguma coisa, então faça, para que Deus, as bênçãos do Senhor venham a ser completa na tua vida. Não tema. Se Deus te ordenou, então faça aquilo que Deus te ordenou, porque isso vai ser bênção na tua vida. Então Elias não testificou, não podia ter ido Elias por Jordão, não. Ele foi para onde Deus mandou, e onde Deus mandou, Deus já tinha ordenado a bênção. Então fique com essa palavra: aonde você está e aonde Deus te mandou, Ele vai te mandar a bênção completa para você. Então fique na obediência, que vai gerar a sua bênção. Que Deus fale melhor aos vossos corações. Amém.